Olá, você que está ligado aqui no podcast da Carne. Estamos começando mais um episódio. Um episódio é o de número 8. Estamos no comecinho da temporada ainda. Mas um prazer muito grande, uma visita que nós recebemos aqui, muito ilustre, um amigo, um parceiro de bancada. Nós tivemos um programa de rádio aí, o Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Eu recebo hoje aqui o Rabino Pablo Berman. Tudo bem, Rabi? Tudo bem, Sorba, boa tarde. Como está? Que bom estar juntos. Que bom dividirmos de novo a bancada, depois de Sim. 7 anos que tivemos o programa de rádio. Com essa nova tecnologia. Nova tecnologia. Não, para mim. Para nós, né, Rabino? A gente já é dinossauro. Somos de rádio, somos homens de rádio. É verdade. E nos divertimos muito naquela época, né, Rabino? Foi muito legal. Muito. Eu aproveito até para mandar um abraço para o Leon Nofos, que foi o padrinho do nosso programa de rádio. O Leon continua buscando novas rádios agora para a gente voltar com o programa, né? Estamos sempre aí tentando aí voltar. Exatamente. O Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, é um programa de música judaica, né? Mas também com entrevistas, né, Rabino? A gente fazia entrevistas e, enfim, era uma coisa muito Cultura gostosa. judaica. Cultura judaica de uma maneira geral, né? E também aproveito que nós estamos falando aqui com uma autoridade religiosa e espiritual, mandar um abraço para o meu querido pastor Joselito Ouça, que me batizou lá em Paranaguá, e também para o pastor Flávio Garcia, aqui da Dunamis House, em Curitiba, que são meus queridos amigos e mentores também. Então, Rabino Pablo Berman, nós estamos aqui hoje para falar de carne. De carne, que na cultura. Um tema importante. Tema importante, né? Aí eu já te faço uma pergunta, com todo respeito à denominação que eu vou dar. O patriarca Abraão, o rei da fé, foi o primeiro churrasqueiro que apareceu na história, assim, que foi documentado, que queimava carne e gordura para ele, para Deus, né, como sacrifício para expiação dos pecados. É isso mesmo, Rabino? Não foi. Não exatamente. Embora já tinha o conceito de ofertas para Deus, de louvores através de carne, mas não foi Abraão o primeiro grande churrasqueiro. Eu focaria mais em Noé. Ah, foi o Noé. Noé. Sim. Ou seja, que tem essa coisa anterior. Abraham é posterior, então Abraham podemos falar que Elohim já tinha autorização, mas o primeiro churrasqueiro temos que nos ubicar um pouco antes na história bíblica com Noé. Entendi. E a história do dilúvio universal. Sim, isso mesmo. E eu aproveito para render um elogio aqui, 2 na verdade. Eu, naquela época que a gente fazia o programa, né? Você está com uma Bíblia hebraica aí, né? Você está sempre consultando. Um material para consulta. Tudo que você fala aqui está escrito ali diretamente. Tudo está sempre fundamentado, baseado no texto bíblico. Você não dá uma escorregada para fora das escrituras, né, Rabino? Sempre nos referimos ao texto sagrado. Isso mesmo. E eu nunca, para terminar o que eu ia falar, eu jamais aprendi tanto sobre a palavra quando eu estava com você na bancada, porque por conta da nossa amizade, da tua generosidade, você me explicava coisas, né? Aprendemos muito. Aprendemos muito, né? E outra coisa que eu tiro como exemplo e referência, até eu encontro isso no pastor Joselito e no pastor Flávio, é a tua alegria, Rabino. Você, como autoridade espiritual, né, tem um povo que você lidera espiritualmente, e você me contava nos programas e tal, ou você estava vindo de um velório, ou você estava indo num casamento, ou estava indo batizar alguém, não sei o quê. Você sempre feliz, alegre, graças a contente, Deus. Não murmura, não reclama. Então, isso para mim... Não reclama. Sim, mas você reclama de uma maneira irônica. Em casa reclama. Em casa você reclama, coitada da Perla, que sofre com você. Um abraço para a Perla também, que é uma artista plástica maravilhosa, depois a gente vai falar dela. Então, eu rendo esse elogio também. Eu acho que um líder espiritual tem que ter essa alegria e bom humor. Esse humor e essa energia positiva que você tem, e os meus pastores queridos também. Rabino, vamos lá. Posto isto que o Noé, que era o primeiro churrasqueiro que se tem conta, a gente fala hoje, nós temos um conceito, um contexto que se chama kosher. É isso? A pronúncia está certa? É kosher? Kosher ou kasher. Kasher. Uhum. Explica, vamos começar, eu tenho várias perguntas sobre isso. Vamos começar, o que é o kasher, o kosher? O mundo do kashrut, o substantivo seria o título
comida kasher o Comida faremos kasher. de kashrut. Kashrut. Y kashrut es todo lo que envolve a comida, o que se puede comer y o que no se puede comer na tradição judaica. E que tem muita coisa. E de novo, voltando ao texto bíblico, é aí onde está a base, o fundamento de tudo isso, desse mundo que chamamos kashrut. O que se pode e o que não se O pode que está comer. permitido e não permitido e como comer cada alimento. Tá certo. E dentro desse contexto, Rabino, puxando para nossa sardinha aqui para o nosso lado, o que é a carne kosher? Ela é essa carne que se pode comer, sim. É a carne que Mas se pode tem comer. Contexto disso, né? Sim, porque tem animais dos quais não se pode comer a carne que eles possuem. Mas eu gostaria antes, vamos, como entrando um pouco também no humor, estamos no programa de carne, falar, o judaísmo está longe de ser vegano. Sim, estamos no programa de carne. Está longe de ser vegano. Está longe de ser vegano. Está escrito nas escrituras. Está nas escrituras. E interessante que quando Deus pensou o mundo, quando Deus fez o mundo, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ele pensou um mundo realmente vegano, onde Adão e Eva podiam comer. Antes do Adão e Eva pisarem na bola, o mundo era vegano. Deus criou um mundo vegano. Que permite comer Deus a Adão e Eva? As frutas que estavam lá no jardim do Edén. E era só pegar, né? E as verduras, era só pegar, não tinha que trabalhar. Nada. Não tinha que trabalhar. O castigo foi trabalhar. É muito interessante isso também. Interessante mesmo. O castigo de Adão por ter comido do fruto da árvore, isso mesmo. Do conhecimento, do bem e do mal, foi trabalhar. Ou seja, que eles não trabalhavam. Se a gente trabalha hoje é culpa do Adão e da Eva. É de Adão e Eva. Mas o mundo era vegano, o pensamento divino era vegano. Alguma coisa aconteceu na sequência, como falamos com Noé, e aí começa a permissão para comer, para sacrificar os animais e poder comer a carne. E aí começa o mundo do kashrut. O texto da Bíblia não fala do conceito kashrut, da palavra kasher. Sim fala dos animais que são permitidos e que animais estão proibidos e quais são as características desses animais dos quais não se podem comer a carne, nem os produtos que esses animais poderiam dar além de carne. Por exemplo, camelo. Proibido comer camelo. A carne. Mas também está proibido, digamos, beber leite de camelo. De camelo. O sea, não se pode nem a carne, nem os produtos que poderiam ser. Isso tem a ver com aquela parte da Bíblia que fala do pé fendado? Exatamente. Em Levítico, capítulo 11, para os interessados bíblicos, que sim, tem deve ter um monte de ouvintes, todo o pessoal da comunidade, que conhecem o texto bíblico, se abrem no texto de Levítico 11, vão encontrar a relação de animais permitidos e proibidos com suas características. No caso dos animais, dos vacunos, vamos tomar uma vaca, são os que têm casco fendido, e são ruminantes. Casco fendido, aqueles que têm o casco dividido em dois. Isso, exatamente. Certo. E tem que ser também ruminantes, ou seja, que possuem dois estômagos. Certo. Que comem... Ou mais, teoricamente não, na prática, os ruminantes bovinos tem 4 estômagos. Ah, né? por isso. Então, tem um estômago verdadeiro aí e tem... você me corrige não tem problema. O desconhecimento não da tem biologia. Problema. Eu não aprovei biologia na escola, no ensino médio. Biologia Deixa comigo essa parte. Melhor. Química, biologia, melhor. Mas entendi. Então, os ruminantes com unhas fendadas não é permitido. São permitidos. São permitidos. Os que cumprem, os que têm as duas condições, sim. são os animais que seriam kasher. Por exemplo, uma vaca. Vamos pegar uma vaca. Tranquilo. Vaca tranquilo. Ele tem casco fendido e também é ruminante. Se não tem uma das duas, ou seja, não é ruminante ou não é casco fendido, já não. Porque a gente tem os animais aí, vamos dizer, o cavalo, que também come, né, pasta, né, mas não é ruminante. Né? Ele tem lá uma dilatação intestinal que faz a quebra da celulose e tal, mas dá para entender perfeitamente, então, né? E a questão do suíno, Rabino, também não pode, né? O suíno está proibido, são os grandes animais proibidos na tradição judaica e durante a história toda do judaísmo. Comer porco. O porco. Por quê? Porque o porco tem casco fendido, ou seja, por fora parece kasher, pareceria a simples vista. Mas não é ruminante. Mas não é ruminante. Entendi. E também isso está ligado, porque também o mundo do kashrut, o mundo da comida kasher, não é só a carne e só o fato de comer carne, sino que envolve também um mundo espiritual
de uma profundidade. Eu vi uma coisa uma vez que o porco só olha para baixo, que tem a ver com isso? Tem muita coisa que o porco come lixo. Então, somos aquilo que comemos. Isso. Se comemos lixo, ou seja, se comemos come porco, restos, né? vamos a comer o lixo. E aí falando no conceito espiritual, porque você poderia colocar o porco em um hotel 5 estrelas e dar para ele comidas melhores. Você pode dar um banho no porco, você joga ele no mato, ele vai rolar na lama na hora. Na hora vai voltar, vai voltar na essência. É a essência dele. Então, quando comemos, também somos, quando inserimos os alimentos, também inserimos a espiritualidade de cada animal. O grado que pode ter de animal selvagem ou animal que tem instintos mais selvagens. Então, o que podemos comer, vaca, carneiro, são animais de corral, são animais que você encontra aí e a única coisa que vão comer é grama, não vão comer outra coisa. Não vai comer animal morto. A vaca vai poder morrer de fome e não vai pegar um animal morto. Você sabe que agora eu lembrei nosso podcast retrasado, nós entrevistamos a Fabiane Silvério e ela falou assim, a gente não é o que a gente come diretamente, a gente é o que a gente come e comeu. Então você está falando do boi. O boi é herbívoro, nós comemos o boi que é herbívoro. E dentro desse contexto que você está falando, que tem o rumen, né? É ruminante e tal. Eu acho interessante isso. E o porco comeu lixo. E não é culpa dele. Não é culpa dele, é a essência dele. Foi criado para isso. Não tem... porco, a gente fala porco, mas não é pejorativo. É o nome do porco é porco. Claro. Né? Exato. O animal cumpre sua função na criação divina. E se Deus proibiu, e se está no texto bíblico que ele não tem as duas condições, acabou, não se come. E não está ligado, historicamente se fala muito da triquinose. Sim. Mas não está ligado com doenças. Não está ligado Também com poderia ser, mas no texto bíblico não fala de porque vai transmitir uma doença. Fala porque não é ruminante. Porque não tem uma explicação. Não cumpre, Deus falou. É só que Deus casco falou. ofendido ruminante. Não quero saber disso aí. Não pergunte. Pode não ser pergunte, só faz isso aí. que o animal ficou doente ou pode contagiar uma triquinose. Mas não seria essa a causa principal. Entendi. Deus fala, vai por mim. Só não come isso aí. Exato. De fato, hoje as pessoas comem e não morrem de triquinoses. Então, poderíamos comer se não transmitem doenças. Mas não. Rabino, nesse sentido, então, que você está falando do porco, por exemplo, que come lixo, então, a proibição do kosher é... essa proibição também vem ao encontro da proibição dos répteis e dos crustáceos, que os crustáceos comem lixo. Peixe não. Exato. Mas crustáceo está ali no fundo do mar, comendo as porcarias que estão ali, o lixo do mar. Lixo do mar. Por isso, e importante também é dizer agora, nesse contexto, que comer kasher é a comida da alma. Uma comida que precisa o corpo, e outra comida é a comida que precisam nossas almas. O judaísmo é uma mistura de todas essas religiões, espiritualidade e materialidade. E no caso do kashrut, é a comida da alma que precisa. Então a alma não pode comer porco, não pode comer crustáceos, não pode comer tudo isso. Eu entendo agora que existe um contexto bíblico e espiritual fortíssimo dessa decisão. Não é por ator, não é uma liturgia que você faz ali. Não é costume. Não é um costume, não é uma... Não, existe uma explicação, a explicação é bíblica, né? Da Bíblia judaica. E, nesse sentido, Rabi, existem partes do boi que é kashrut que fala? Kashrut. Existem partes do boi que não pode, partes que pode. Como é que funciona isso? No caso da vaca, não se podem comer, se podem, mas é um pouco mais difícil. Não, é mais difícil pelo processo que deveria levar em frente os quartos traseiros do animal, que seria, na verdade, a melhor da carne, não? Está no quarto traseiro. Isso está ligado, isso sim eu poderia dizer que é uma história mais complexa de como nace isso, e está ligado com a história de Jacob, quando ele tem que sair de casa e reencontrarse com seu irmão que brigou com Esaú, com Esav. A veces eu falo os nomes em hebraico também dos personagens bíblicos, mas Jacob com Esav ou Esaú.
20 anos que eles não se encontram, e na metade do caminho ele tem um estranho encontro, um encontro muito esquisito com um anjo, com um ente, que ele briga, tem um confronto, e finalmente Jacob sai ferido na coxa. Sim. E o texto fala que a partir de hoje o povo de Israel não vai comer a coxa, não vai comer determinada parte. O quarto traseiro do animal em homenagem a essa luta que o Jacó teve com Deus e tal. Então você pode perguntar, mas Rabino, mas por quê? Como está ligado um confronto com um ente estranho aí, esquisito, no meio do deserto, e não comer o quarto traseiro de uma vaca ou de um carneiro? Então é difícil de explicar isso. Realmente, tem muito a ver com uma simbologia, um respeito à simbologia, à tradição. Eu acho que por algum motivo o povo judeu não comia, os povos antigos não comiam quarto traseiros dos animais. Eu acho. O povo judeu, em particular, talvez não comiam. E talvez no texto bíblico foi aí, não quero dizer acrescentado, mas talvez foi aí. Foi dado uma importância, às vezes. Foi uma importância relevante, com uma história que de algum modo se liga, porque se liga com alguma parte do corpo, e aí entra o conceito da proibição. Mas não se come, ¿por quê? Porque tem os quartos traseiros, na verdade se podem comer, mas precisa um processo de tirar os tendões que tem aí a vaca, que é um processo que leva muito tempo, que precisa uma pessoa que conheça como tirar, para tirar todo o que tem que ser tirado, e é complexo. Então, se pueden comer y son cortes de carne caros. Son mucho más caros que ya a carne kasher es más cara pelo proceso que leva, e para poder comer os quartos traseiros ainda é um pouco mais caro. Eu ia chegar nesse assunto agora. Eu conversei, coincidentemente, essa semana, conversei com um amigo meu que é dono de um grande frigorífico aqui no Paraná, e ele me contava que ele fez abate para exportação, para kosher. E eu não me lembro os números exatos, mas ele me exemplificou que enquanto ele abatia normalmente 150 cabeças por hora, quando ele vai fazer o kasher, ele caía para 15, por conta de ter que parar a linha de abate e fazer junto de uma autoridade como você, né? Claro, tem os que estar, cortes certos. Sim, tem que estar presente. Aí entra no jogo o shohet. Em hebraico, a pessoa que vai fazer o abate, kasher, em hebraico se chama shohet. E ele vai fazer a shechita. O processo de abatimento kasher se chama shechita. E então isso encarece o produto. Realmente a carne kosher, a carne kasher é mais cara, às vezes até 100% a mais de un corte no kasher. Sí. Entonces, y eso falo, infelizmente acontece eso, porque la verdad, si la idea bíblica es que todos los judeos deberían comer kasher, hay personas que pueden falar, olha, rabino, yo no tengo dinero para costear, para poder pagar eso. O no como carne, o no como carne, o você me ayuda con eso, a sinagoga o a comunidad me ayuda para que yo pueda ter a carne kasher. Entonces, ten eso también. En muchas comunidades, a veces, o rabino fica involucrado, o a comunidad judaica, para ayudar a las personas que quieren comer kasher y no pueden, que puedan comer, porque realmente cuesta até 100% a mais. Meu caso, comemos poca carne. No como carne todos os dias. Sendo argentino, que eu deveria gostar. Peraí, já que você falou que você é argentino, Rabino, vamos fazer o seguinte. O desafio futebolístico entre nós aqui. vamos. Seleção de 78 da Argentina. Escalação, fala aí. Vamos lá. Passarella. Filiol, boa. Ardiles. Kempes, bom, lembra? Bom, Kempes. Luque. Quem mais? Aí, já não sei. Já não era. Juan José López não estava também? Maradona, né? Maradona não estava estava no banco. 78, acho que não. Não estava no banco, 82, 86, sim. Luque, Kempes, 82 não sei. Bem, Passarella, eu não sou muito bom no futebol. Não, você já mandou bem. Eu não lembrava. Eu lembrava do Luque do Kempes, que os caras faziam um gol trombando, né? Lembra? Eles faziam um gol trombando. Ele é como Messi, ele ganhou muitos balões de ouro. Sim, me lembro também. E tênis de ouro, de tudo. Essa rivalidade é uma coisa que a gente sempre brincou, né? Mas
Entre Argentina e Brasil, a gente só tem mesmo carinho um pelo outro. E a gente tira sarro como quem tira sarro do irmão, né? E com a carne também, né? Com a carne também. Meu Deus do céu, eu tive lá no... Quem faz o melhor churrasco? Um brasileiro ou um Rabino, argentino? eu vou te confessar agora uma coisa que eu achei... Eu como muito churrasco bom, mas eu tive a sorte e o privilégio de ficar hospedado lá no... Aquele cassino no Uruguai lá, o Conrad. Ah, sim. Fiquei uns 3 ou 4 dias no Conrad lá. E eu comi um filé argentino lá que, sinceramente, eu nunca mais comi em outro lugar. Porque também são cortes diferentes também, né? Apresentações diferentes. E quando o brasileiro viaja a Buenos Aires, a primeira coisa que quer fazer é comer um churrasco. É isso mesmo, porque são cortes procura diferentes. churrasco. Vinhos e churrascos. Vai para Mendoza, vinhos. Vai para Buenos Aires. Peraí, não diga que eu me lembro. Rosariano? Você é rosariano? Não. Não, você é de Buenos Aires. Não, mas ouvíamos muita música de artistas israelenses de Rosário. E também tem, claro, ouvíamos música israelense e tem muito artista maravilhoso argentino de Rosário. Mas não, eu nasci porteño. Ah, você é porteño? Sim, 100%. Bom, posto isso, já falamos de futebol aqui, não tem problema. Rabino, então eu dando uma pesquisada para vir para cá, o nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo publicou em 2018 uma matéria dizendo que a carne kosher no Brasil estava praticamente para ser protagonista no mundo, apesar de você ter falado que é caro, vamos dizer, para o consumidor interno, para o nosso consumidor, né? Mas nós estamos batendo ali, junto com os Estados Unidos e Austrália, estamos ali como protagonistas nessa exportação de carne, que eu acho uma boa. E esse amigo que eu falava agora há pouco, que tem um grande frigorífico aqui, ele fazia cortes para lá, para Israel, parou por conta disso, de ser muito caro e tal. E hoje os grandes abatedores de carne kosher são os grandes frigoríficos, JBS, não são frigoríficos, os maiores que podem pegar uma parte da sua linha, né, parar aquilo tudo e fazer os abates. Exacto. Nesse sentido. Y se exporta. Brasil es una potencia exportando y para Israel se exporta mucha carne. Argentina y Brasil exporta. Las mejores carnes son exportadas para fora, né? Para outros países. É verdade. E como é que é esse contexto que a gente está falando agora dessa carne na Argentina? Como funciona isso? Você tem ideia, não? Também tem um universo do kashrut e da carne também. Sim, tem muitos abatedores. Tem que se formar para poder ser o abatedor, o shohet. Tem que estudar, não é fácil, tem que ter muita coragem para fazer. Vamos falar agora como acontece a shejitá, que não é simples, então é um tema isso também. Como que acontece, já que você puxou esse tema, esse gancho, como que acontece essa intervenção? Porque é uma intervenção no corte natural, né? Então, aí o texto bíblico não fala como acontece o abate do animal, mas a literatura rabínica, con el percurso de los séculos, comenzó a pesquisar y a entender cómo debería ser feito eso, de poder causar o menor sufrimiento no animal. ¿Cómo puede ser feito eso? Entonces, o método que o judaísmo encontró y que até hoje continúa es o corte no pescoço do animal dos dois conductos da jugular e do esófago. E diz que é uma vez só. É um corte que tem que ser com uma faca afiada, que você, se você passa o dedo, já corta. O sea, inclusive para verificar, para ver como está o shohet, tem que passar apenas a palma, tem que ter muito cuidado e a palma da mão que ele passa assim, aí para realmente perceber. E tem que ser um corte ida e volta, vai e volta. E ele não pode sentir que aconteceu no corte como alguma coisa que travou ou que impediu fazer esse corte limpo de ida e volta. Vai e volta. E tem essa coisa de não sensibilizar, dessensibilizar, porque por conta de bem-estar animal, não sei o quê, a gente tem aqui um protocolo de abate, né, que
preconiza dessensibilizar o animal primeiro e depois fazer o abate. Como que funciona isso no Kocher? De lo que eu conheço, de lo que eu assisti já alguma vez sobre abatimento da shejitá, o animal deve permanecer imóvel, está pendurado, cabeça se for para baixo. boi, ave... Se fosse carneiro, se fosse vaca. Con vaca, acho que también deben pendurar, no sé si penduran o simplemente a vaca es colocada no chão, viran a vaca de cabeza para cima o es pendurada cabeza para baixo. A vaca tem que permanecer quieta, no puede estar se movimentando, se batendo. E aí o joguete com essa faca que tem o duplo do tamanho da cabeça, do comprimento do pescoço, uma faca enorme, ele tem que fazer isso tranquilo, o sea, com muita calma. É rápido o processo. Então o animal não tem nada antes, sempre tem que ficar imóvel, o joguete vai passando por muitos animais na hora, ele faz e passa para outro e assim, vai fazendo muitos no menor tempo possível. E qual é o conceito? O conceito é que o sangue não chega no cérebro, o animal não sofre, vamos deixar isso entre aspas, esse não sofre, e morre instantaneamente. Pode ser que o corpo continue movimentando-se por reflexos musculares. Isso. Mas o fato de não chegar o sangue no cérebro, o animal já não está sentindo mais porque não vem. E daí quando você faz esse corte também muito não rápido, sente. O corte não sente. Os impulsos nervosos também, né? Por isso, o corte não sente. Agora, faz algum tempo eu assisti, tive a oportunidade de assistir em abatimento de um carneiro, kasher. E é muito interessante, falando com meu colega, um rabino que eu conheço muito amigo, falei do tema do sofrimento, porque eu percebi que os animais não são bobos. O animal percebe que se aproxima, que ele também gera o sangue dos animais que estão morrendo e sabe que a morte se aproxima. O sea, o animal sente a proximidade da morte. Isso. Então ele me falou, ok, o abatimento kasher, o que consegue o corte do esófago, da jugular e todo o que acontece no pescoço, é o menor sofrimento possível. Sim. O animal sofre o menos possível. O sea, sufre, tal vez sufre. O sea, o animal digamos, porque si no debemos, si sufrimos con esto debemos ser veganos y chao, y termina tu programa. Mas entonces debemos reconocer que tal vez o animal reconoce que a muerte se aproxima, debe sofrer más. Acreditamos que ese método es o menor possível. O de menor impacto, o menor estrago, o menor... O que menos lesa essa parte emocional do animal. Exato. Até porque a gente tem eu não sou especialista nesse negócio de bem-estar animal, até tenho amigos que são veterinários que cuidam disso, mas existe uma preocupação hoje justamente na seringa de abate, né? Quando o animal começa a perceber essa sensação, essa energia ruim que dá. E não tem como não perceber. O animal tem sua sensibilidade, né? Então... Há um trabalho muito grande hoje para minimizar, como você falou, esse dano, né? Até porque, se o animal tem, por exemplo, essa sensação, se isso chega a causar um estresse nele, já desencadeia, já é jogado na corrente sanguínea dele hormônios do medo, do estresse, né? Que pode alterar na maciez da carne, no sabor e tal. Então, acho que tudo isso conta, né, Rabino? Não tem... Tudo é inevitável e não tem jeito. Obviamente, se pensamos no texto bíblico, estamos falando quando cada um tinha sua casa no meio do campo, seu carneirinho, seu animal. Eu acho que ali acontecia o abate e o bicho nem percebia, né? Claro, não. Era só ele mesmo, era ali. Cada família abatia um animal. Se falamos do sacrifício, o texto bíblico fala dos sacrifícios, de louvor a Deus. Também, no templo de Jerusalém aconteciam muitos sacrifícios de animais e de louvor a Deus a partir do animal, mas isso acabou e o judaísmo, obviamente, já não está... E nessa questão bíblica aí... Claro, ya como no tem templo de Jerusalém, já não tem abate de animais para louvar a Deus com animais. E isso acabou 2000 anos, já faz 2000 anos no judaísmo, e não vai voltar. O sea, embora alguns ainda tenham esse sonho. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Louvamos a Deus com palavras e com outras já não precisa Deus gerar. O texto fala que Deus gostava de gerar
o cheiro do churrasco. Mas tá bom, vamos Sim, deixar... isso está na palavra. Sim, está na Bíblia. palavra, está na palavra. Queimar gordura Sim, de carneiros, que Deus adora. de carneiros sem mácula, né? Deus adora o cheiro Adora o cheiro de gordura queimada, do assado. Me desculpam as pessoas que podem talvez não concordar comigo. Eu duvido de isso. Eu acho que Deus não precisa cheirar animais. Né? Acho que isso é uma perspectiva humana de como nós acreditamos que Deus pode estar cheirando. Possa receber um sacrifício Deus desse, não né? precisa. De fato, tem textos de Isaías onde fala, gente, galera, de onde vocês começaram a fazer isto de sacrificar animais? Tem, Isaías fala tem isso. Para que vocês estão fazendo isso? Que percebemos? Que teve diferentes processos na história judaica, onde chega uma hora onde o próprio profeta fala, gente, vamos parar de matar, vamos parar um pouquinho, vamos parar um pouco a bola e vamos pensar como continua isto. Entendi. Porque não é assim. Porque biblicamente também Deus fala, olha, eu criei o animal para você desfrutar do animal, né? Para comer, né? E agora você falou uma novidade que também acho legal, que é bem isso mesmo, já tinha ouvido isso, que o Adão e a Eva não tinham esse negócio de matar bicho, eles conviviam com os bichos, não é? O ideal seria esse, mas então isso, vamos, o fato. Mas interessante também, o judaísmo sempre cuidou muito, mas com letras maiúsculas, que animal não sofra, ¿sí? Y por eso también el propio texto fala a prohibición de comer sangue, que aqui esto ainda chegamos aqui num outro ainda ponto, não falamos. Isso. Vamos falar disso, pode falar. Porque no sangue, eso está en el texto, está en Deuteronomio, esto para vida, los que gustan de texto bíblico, Deuteronomio 12, versículo 23, dice exactamente lo que voy a leer. Solamente esfórzate en no comeréis o sangue, porque o sangue é a alma, e no comerás en cuanto a alma está junto a carne. Entonces ahí es donde el judaísmo comienza a pensar, ok, esto fala o texto, mas ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo abatemos o animal? Ok, agora abatemos para que no sufra cortando o pescoço, perfecto. ¿Y cuál es el paso siguiente? Entonces ahí tem un monte de procesos, y un deles es que o sangue comienza a fluir. Quando você corta o pescoço, o sangue vai sair em muita quantidade. Então, a primeira fase é desangrar a partir do que acontece no pescoço, mas depois tem que esperar para que todo o sangue vai sair do animal. Em alguns casos, o sangue se enterra, porque se o texto fala que a alma da pessoa, a alma do animal está, que na verdade en hebraico es nefesh, no es igual a alma humana, tiene alguna una diferencia, falando místicamente, o a respecto da Kabbalah, son diferentes tipos de espíritus, o que tiene o animal y o que tiene o ser humano. Entonces, mas está no sangue, flui pelo sangue ese espíritu animal. Tem que jogar todo o sangue, enterrar, e aí então vem o processo que continua, onde se abre o animal, tem que ver os pulmões do animal. Isso, eu ia falar. Qual que é o que tem que ter ou não ter no pulmão? Então, eu não sou um profundo conhecedor, um especialista, mas se a pessoa que faz o abate, o shohet, eu assistindo, eu já posso falar de lo que eu vi faz alguns meses. ¿Sí? Se abre, o animal é cortado, se abre, não? Sim, se faz vai dissecando ele normalmente, desossando, abrindo. Se abre, se va abrindo, tirando a pele, e aí o abatedor, o shohet, entra com sua mão, ele tem que colocar a mão dentro do animal e encostar nos pulmões. ¿Sí? Primeiro encostar nos órgãos e faz bem tocar. Você tem que tocar e ver se está bem. Se está bem, aí se pode continuar, continua, abre o animal e vai a olhar os pulmões. Depende como a situação de como estão os pulmões, se continua ou não. Às vezes o animal já não se pode fazer kasher, esse animal não pode ser comido como carne kasher, e tem que ser ele descartada. O que ele encontra no pulmão? Alguma sangue, água.
pulmão escuro, algum acordo pulmão que não é certo. Agora, ¿qué significa esto? O animal es descartado, más descartado que no lixo, no. Animal se pode comer, esto es importante, se pode comer, mas para a tradição judaica e as condições que deve cumprir, o animal não é permitido. Mas não significa que se outra pessoa que não acompanha a tradição judaica vai comer essa carne. Isso é uma coisa específica da... Está ligado mais com temas espirituais que com temas físicos. Como você falou no começo. Se fosse físico, obviamente ninguém poderia comer. O sea, não se vai abrir o animal não e depois tem uma vai jogar. explicação, não, porque é doença, não sei, não. É uma coisa espiritual. Isso. Para o judeu que acompanha o tema do kashrut, que come carne kasher, esse animal não é kasher. Então, por essas causas, sempre comprar carne kasher é muito mais caro. Porque acontece às vezes isso, mas em animais que são criados de modo saudável, não deveria acontecer, obviamente. Mas, então, isso é importante saber. E o conceito do sangue, eu acho central. É engraçado isso, porque, primeiro, essa questão do sangue, então, no abate que não é kosher, você tem você tem também a drenagem. Você sangra também, porque dá um problema não é um problema, mas dá diferença na carne, né? Na qualidade, na maciez. Mas é melhor quando tem sangue, não para um churrasco. Quando é melhor a carne? Com ou sem sangue? Eu não sou especialista nisso. Sou bom de comer churrasco, viu, Rabino? Mas o que eu conheço tem que ter, tem que ter sangue. Mas o processo de kashrut não somente joga o sangue que vai fluir no início, sino que também a carne tem que ser lavada 3 vezes com água fria e salgada em sal grossa, mas não grossa, mais grossa do que grossa. Sim. Tem que ser de aves, primeiro lavada, depois salgada. O sea, a carne kasher é muito salgada, não é para pessoas que sofrem hipertensão, não é bom, isso tem que saber. Aí a vida está primeiro. Se se consegue carne que não foi salgada, mas se a pessoa precisa comer carne, é judia e quer comer tem kasher, que estar com a medicação em dia. Claro, ou come carne, não comer, ou come carne, não comer carne, ou come carne não kasher. Porque a vida está primeiro. A vida está primeiro que todo preceito religioso, não me importa. A vida está primeiro que eu acho do legal, que nada. Porque existe um bom senso nisso aí, né, Rabino? O judaísmo tem muito, isso tem, o judaísmo tem bom bastante senso. bom senso, né? A maioria das vezes tem bom senso. Você faz as coisas, mas se for causar um prejuízo à pessoa, e eu me lembro que minha mãe, quando a gente abatia lá na fazenda porcos e minha mãe fazia chouriço. Você lembra do chouriço? Que aqui, não é chouriço mesmo? Que é aquela linguiça de sangue. Linguiça, claro, linguiça. É muito gostoso. Você pega a tripa lá, né? Mas aquilo virava... Daí você fazia só de sangue. E eu lembro que aquilo era fortíssimo. Claro, de porco e sangue de porco dentro de uma tripa, do... né? Que é a tripa ou do carneiro, ou até mesmo do porco. Todo. Aquilo tinha um gosto fortíssimo. Sim. Apesar de eu achava isso não é bom para o que corpo. era gostoso, mas era muito forte. Não é bom para o corpo todas essas coisas. Não é. É gostoso, mas o kashrut é muito sábio e tenta que realmente poder comer o que é necessário, não? Também não precisa comer carne todos os dias, não? Rabino, você encontra aqui no Brasil, na Argentina, lugares para, vamos dizer, eu estou assistindo o podcast e eu tenho curiosidade para comer essa carne kosher. Onde que eu compro isso daí, Rabino? Então aqui é difícil de conseguir, né? Em Curitiba, mas nós compramos São Paulo. São Paulo tem. E aí podemos trazer. Isso aí. O Rabino vai montar carne vacuna, carne de ave, às vezes sim. Como é que é o peixe frango, kosher? Não, peixe... Tranquilo? Claro, não. Peixes não... Frutos do mar proibido. Sim. Se podem comer os peixes que têm escamas. Olha, outra coisa. E barbatanas. Porque os que não têm escamas, normalmente são os peixes do Tubarão, fundo. por exemplo. Os peixes do fundo do rio que comem bastante coisa, lixo do mar também. Exato. Né, que não são escamas. Proibido. Tem que ter escamas e barbatanas tem todo, não? Então tem que ter escamas. Que interessante. Podemos comer os peixes. Será que é porque os de barbatanas às vezes são predadores, podem comer carcaças de outros peixes, alguma coisa assim? Na verdade, os peixe não precisa cortar o pescoço. Você faz um corte, aí uma vez assisti também como faziam. De fato, nas fábricas parece que fazem um corte no pescocinho aí do peixe, mas não precisa
outro processo que não seja simplesmente... Porque o peixe morre quando você tira, o peixe morre. Então já esse processo não precisa matar o peixe para comer. Já tirou, já está morto. Por isso. Então, mas tem sangue, mas não precisa tirar o sangue do peixe. Tá, O pessoal, então, que não está em São Paulo, da comunidade, não come carne assim com tanta... Tem pessoas que sempre viajam e podem trazer, às vezes podemos encargar e podem enviar também, por envio a carne vacuna, não tem problema. Então é isso, digamos, comemos sempre podemos, ou outras pessoas que trazem e me fazem uma doação para o rabino, sempre é bem-vinda. Tem uma pessoa muito querida aí que sempre, que sempre tem muito... Está muito bem abastecida. Aqui em Curitiba tem algum especialista em fazer pratos com essa carne kosher? Alguma coisa assim especial? Não? Com kosher não, mas com... sim, com carne e comida judaica. Porque aí temos que dividir o que é o mundo da comida judaica e o que é o mundo da kashrut e do processo. Que eu falei para você, o Enzo Lipatin faz pães, né? Claro, ele se dedicado mais a panificação. É mais pão, né? Panificação, né? Sim. Então... E churrascos tem pessoas que sabem fazer bons churrascos. Mas claro, a veces questionam que o kashrut não tem cortes muito bons, não? Que são cortes mais bem... E esse corte é unificado no mundo todo, Sim, sempre o mesmo corte. E a vezes a carne kasher é dura, tem que fazer um processo, tem que saber como cozinhar bem. Por isso nós, em meu caso, em minha família, comemos frango e comemos carne moída e com isso... A particularidade do frango é só o abate... Um abate simples no pescoço, tem que tirar o sangue também. E de volta com uma faca menor, sim, e terminou, digamos. Sem desensibilizar. Os animais que se podem comer das aves são aves que não sejam de rapina. Aves de rapina, proibido. Olha só. Todo animal que come outro animal, proibido. Entendi. Sim? Que interessante. Então, podemos comer franguinho, bem gostoso, e também carne moída, que é o mais simples, ¿sí? Para fazer um hambúrguer. Aí é tranquilo, né? Isso. O sea, grandes cortes eu não consumo, e também sempre terminam sendo duros, que é difícil que você não desfruta. Entendi. Você, como argentino, deve conhecer boas carnes também lá, já sabe. Sim, então, né? Buenos Aires tem restaurantes com carne kasher, feito no churrasco, na churrasqueira, bem. Olha, Rabino, nós estamos com 41 minutos de programa já, ainda tem alguns cortes, logicamente, mas eu vou ter que anunciar os nossos patrocinadores, assim como na rádio a gente tinha lá a Zeta Vettori, RT Consultoria de Alimentos e Segurança de Alimentos, e também a DigiWin, a agência DigiWin, que é aquela que cuida dos nossos negócios aqui, e o DigiCast, que é um podcast, é uma empresa dentro de uma empresa. O DigiCast faz os podcasts, e daí tem a DigiWin, que faz toda a gestão de mídias, e enfim. E a gente está aqui como parceiro também, o DigiWin e o DigiCast, tá bom? Então, um abraço para os nossos patrocinadores. Rabino, vamos adiante. Você tem como exemplificar para a gente, no mundo todo, como que anda essa adesão ao kosher, certo? Como que está isso aí? Então, depende de cada região, cada país, e as possibilidades que têm as pessoas de acessar, de poder comprar ou consumir produtos kasher. Mas eu devo dizer que o que é Brasil e Argentina tem muita adesão. Sim? Tem muitas pessoas, obviamente muitos judeus que não, mas... Porque a comunidade é bem grande aqui no Brasil e na Argentina também. A comunidade é grande, você vai para São Paulo, que tem muita adesão de famílias religiosas, o que consideramos famílias que acompanham as tradições judaicas, mas não só as tradições, porque acompanhar a tradição do kashrut é mais complexo que acompanhar as tradições judaicas, ou as festividades judaicas. Mas tem muitas pessoas que acompanham e que gostam de comprar carne kasher e de cozinhar. E não é só carne, o sea, no é problema, sino que o tema é que não é só a carne kasher, sino que envolve todos os derivados de carne e de lácteos também, às vezes. E importante ainda não... essa questão dos lácteos. Isso, não conversamos, e acho interessante para poder aqui abrir isso, a proibição bíblica de não poder misturar a carne com a leite. Sabe que no texto bíblico está escrito 3 veces a mesma coisa: não cozinharás o cabrito
na leite da sua mãe. Meu Deus, isso 3 é vezes. sério também. 3 Espiritualmente é muito sério. Se o texto repete 3 vezes isso, devemos Tem levar a sério. importância. Agora, por que isto? De onde nasce? Por quê? Então, eu poderia dizer, ok, antigamente os povos idólatras faziam isso é uma crueldade. Justamente pela crueldade Por que a há nisso. crueldade que representa isso, o povo judeu se afasta disso e Deus proíbe. Vocês não vão fazer essa crueldade, vão comer carne e leite mais separado. Mas não vão cozinhar. Eu poderia pensar também que está proibido comer o cabrito na leite da sua própria mãe. Só isso. Por que devo pensar que outros cabritos e outras mães estariam incluídas nessa proibição? Mas os rabinos, a literatura rabínica, vai a criar o que se chama cerco em volta do problema. Se o texto fala, não cozinharás o cabrito na leite da sua mãe, representa, e eu vou fazer cerco para me afastar dessa dificuldade, eu vou incluir todos os cabritos, todas as mães, todas as leites, todas as carnes, incluída a carne de ave. Embora a ave não tem leite, porque eu não posso misturar prato de bom, não sei, uma boa coxa, sobrecoxa, com um pedaço de ovo, alguma coisa farofa de ovo misturado com alguma leite, alguma creme de leite. Então, Deus proibiu. Mas onde está qual é o significado disto, que eu acho muito legal isto? O fato de não misturar no mesmo prato. Quando você come, não é somente comer como uma coisa assim agressiva, que você vai sentar-se na mesa a comer. Sim, sem degustar, sem ter a conotação energética e espiritual da coisa, certo? Isso acompanha a comida. A mesa é um ritual de sentar, de cheirar, de saborear, tudo isso. Quem dera todo mundo encarasse a comida dessa maneira hoje, né? Claro, não? Sem essa glutonaria. Não é fast food. Exato. Não. Processado, né? Agressivo. Que tipo de energia e espiritualidade tem numa comida processada, num Mac, num Big Mac? Não tem nada, porque ele é uma coisa que já está tão mexida por máquinas e mãos humanas, espiritualidade zero, né? Não tem ritual, não tem nada. Não tem nada. Então, o que é o que está dizendo Deus, entre outras muitas coisas? Não misture no mesmo prato que você se sentou na mesa, não misture a vida com a morte. Olha. Porque a leite permanece com vida depois de tirar da mãe. Continua todas as propriedades. Na carne também continuam todas as vitaminas, tudo. Mas a leite continua como um elemento vivo. A carne já é um animal morto, é diferente. Então, não misture no mesmo prato a leite, carne, vida e morte juntos no mesmo prato. Apesar de parecer tão empírico esses conceitos, eles têm total fundamento, né? É muito bom. Eles se intercalam, né? Muito legal. Tem coisa do judaísmo que eu acho muito legal mesmo. Muito acertadas. É uma coisa que Deus que tinha que ter pensado. É divino, não somente rabínico, é divino. Deus pensou. E também da crueldade, que fala de cuidado com a mãe e com seu... Se Deus falou isso é porque de algum modo o cabrito sente que está sendo mergulhado na leite da mãe. De algum modo está sentindo. E é uma crueldade que você pode evitar fazer isso. Não tem por que fazer isso. Então aí vai nascer todo um universo de separar carne e leite. Na verdade, os rabinos vão entender que a proibição não é só no prato, sino obviamente na boca. Na boca não pode se misturar. No estômago, lo que acontece depois. Por isso, os rabinos vão separar em horas quando você come carne e quando você come leite. Se você come um prato de carne, não pode comer leite na expectativa maior, porque tem diferentes interpretações. Na maior expectativa, 6 horas, você não pode comer um prato lácteo, após ter comido carne. Entendi. Isso significa que você já vai comer leite na próxima... Só na outra refeição na próxima refeição. Não todas as interpretações rabínicas consideram isso, tem diferentes interpretações. Alguns consideram que 1 hora e pouco é suficiente, ¿sí? O lavar os dentes, digamos, escovar os dentes e passar fio dental, que não fiquem os pedaços de carne entre os dentes, já representa isso também. Então é diferente, mas a expectativa maior seria 6 horas. E pós ter comido alimento lácteo, tem que esperar a maior, são 3 horas, e também tem diferentes tempos ou interpretações rabínicas. Mas o importante é não misturar no prato e na refeição carne com leite. Vida e morte no mesmo prato. Entendi. Ô Rabino, uma outra observação aqui, se você não quiser tocar no assunto, não tem problema. Nós temos as 3 maiores religiões ocidentais, né? O judaísmo, o cristianismo e o muçulmano, né?
Você conhece ou quer falar ou pode falar alguma coisa sobre esse abate halal, que é mais ou menos a mesma coisa, mas é parecido? O halal que é para o muçulmano é parecido? Algumas coisas parecidas. Porque o nosso Deus é o mesmo, né? A gente tem as confusões depois, Sim. né? Mas Deus é o mesmo e as interpretações são as que é o humano que mudou bastante o que Deus coisa. falou. Verdade. Sim, E Deus daí falou. nesse abate halal, até porque esse amigo meu também falou que abatia halal, mas daí mandava aqui para dentro do Brasil uma comunidade muito grande muçulmana ali em Foz do Iguaçu, mandava para lá. Então é diferente, o sea, tem como um caminho parecido. Lembremos que el judaísmo anterior, o sea que algunas cosas musulmanas son también pegadas o emprestadas a los judaísmos, el islamismo es más, nace a partir del século V, por lo menos. Entonces, algunas cosas podríamos considerar que fueran ahí emprestadas, mas es diferente en el sentido espiritual y en la práctica también. Entonces, porque también podríamos pensar, si usted me pregunta, Rabino, ¿comería una carne halal? Y eu falo que no. E nem eles tampouco comem Eles também não sei se comerían carne kosher. Entendi. Rabino, mais alguma coisa? O tema de kashrut, que representa, por que falo isto? Porque você confia em quem está carimbando essa carne ou esse produto kosher, que pode ser outros produtos que também... que é o... Eu confio, quando eu compro em São Paulo e compro de uma empresa conhecida de carne kosher, eu confio nessa empresa e confio nas pessoas e tenho certeza que as pessoas que fazem esse processo são de minha 100% de confiança do que estão fazendo. O kashrut está muito ligado com a confiança. Isso tem a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Existe alguma diferença nessa carne kosher dos judeus ortodoxos para os um pouco mais contemporâneos, ou todos eles, independente do momento que estão, se mais ortodoxos ou mais liberais ou mais contemporâneos, eles tratam esse kosher da mesma maneira? Sim. Não tem... Sim. Pode ser que dentro do mundo judaico você vai encontrar que... No falando de carne son pocas empresas que hacen eso, es complexo, leva mucha cosa. Mas en otro tipo de productos, lácteos o productos de otro tipo de comestibles, puede ser que asine una determinada empresa o un rabino específico y que otro rabino diga, vou só a comer productos carimbados por rabinos que eu conheço. Entonces, si una empresa de otro país que no sabemos, más a mayoría, eso acontece poco. 99,99 eu vejo no producto que tiene un símbolo de kashrut, seja una letra K, seja a veces una letra K. Vem acá no rótulo, tem que estar especificado. Puede ser una letra K, tem todo un tema de logos ahí también. Puede ser una O, letra O con una U dentro, o Union Orthodox también. Entonces, se eu vejo esses símbolos no pacote do produto, eu confio o suficiente para eu comer com muita tranquilidade. Porque você vem, é o que a gente fala aqui, a gente fala muito sobre inspeção de carnes aqui. O serviço de inspeção de carnes no Brasil é muito bom, é um dos melhores do mundo, na minha opinião. E agora você vem falar dessa confiança toda que você tem nos inspetores judeus. É confiança naquele que está fazendo o processo. Y son personas que deben llevar muy a serio lo que hacen. Y no es porque você está tirando a vida un animal. Entonces la persona que está haciendo eso está haciendo con la suficiente... Es ciente de que le está haciendo eso. Y después se le va a tener que hacer también un proceso de pedir perdón por lo que él está haciendo. Él tiene que poseer a coragem para poder matar un animal. Quem faz isso, que está inspecionando lá, que está inspecionando, depois ele faz uma oração. Ele fala todo um texto onde ele fala um texto durante o abate, um pedido de perdão. Para que ele consiga ter essa espiritualidade com respeito, né? E esse abate, respeito de que ele está tirando a vida a um animal. Que interessante isso, e que é Deus que nos autorizou a fazer isso, e que com essa autorização se pode fazer isso. E que isso é... Eu não sabia disso. Sim? Quer dizer, então, quando você vai fazer uma inspeção de um abate dessa carne... Tem uma bênção, deve fazer uma tem bênção. Uma bênção e uma oração isso. Que tem um pouco de reverência e perdão e respeito àquele animal que está sendo abatido. Exatamente. Puxa vida, se todo mundo fosse assim, tava bom, né, Rabino? Hoje em dia o mundo seria diferente. Você ter respeito para
para bater um animal que você vai comer. E hoje em dia a vida para algumas pessoas está tão banal, né? Muito interessante. Rabino, nós estamos chegando no final. Tem alguma coisa demais aí que você trouxe para a gente? Você falou tudo, Coxé, tem mais coisa? No, bueno, sí, falamos las personas que gostarían de pesquisar na Bíblia saben Levítico 11. Levítico 11. Ahí está toda a relação de animais permitidos e proibidos. Vou mandar isso aqui para os meus pastores lá para eles verem. E aí tem outro conceito interessante também que não conversamos dos 7 preceitos de Noé. Pode falar. Do churrasqueiro mor, do primeiro churrasqueiro. Do primeiro churrasqueiro, tem aí sete preceitos que se conhecem como noágicos na tradição judaica. O primeiro dele é a proibição de comer animais vivos. Isso também acontecia na antiguidade, onde as pessoas... Sim. Como se diz? O bicho ainda está com o coração batendo e o cara já está... Isso, ou sim. Alguma vez assisti, ou você na TV, vê casos de algum caminhão que se estragou aí. Acontece muito no Oriente, né? Animal que cai aí, van pessoas aí, começam a levarse as partes do animal vivo, não sei, alguma vez assisti essas coisas. Mas, então, isso está proibido, de esses 7 preceitos noágicos, o primeiro a proibição de comer animais vivos. Então, também está dentro do que é o mundo da cachote e o respeito que nos merece esse animal. ¿no? Entonces eso es importante también destacar. Así que esas personas, que las personas continúen ahí pesquisando ese tema que es un mundo, porque ahí legal. También está todo lo que respecta a panelas y a talleres, todo lo que va a acontecer después también de separar panelas para leite, panelas para carne. Não pode misturar também as panelas. Não. Esse é um universo, universo. Isso, onde está escrito isso? Não está escrito, é todo rabínico. É coisa rabínica. É rabínico. Ou seja, rabinos... É um respeito, na verdade, à Bíblia judaica, que você estende ela para fora da palavra para dar respeito ao que eles querem ali e estão preconizando ali. Ou seja, se Deus falou, não cozinharás o cabrito na leite da mãe, também será que não vou cozinhar na mesma panela, carne e leite. Entendi. Mas está ligado também porque antigamente... Porque na expressão a gente chama de contaminação cruzada. Isso. Né? Você não contamina cruzado espécies. As panelas não eram de acero inoxidável, era outros materiais cerâmicos que sí podían absorber. Nossa, mas, coisa legal. De qualquer modo, o judaísmo continua guardando esses Tem 7 preceitos, você falou? 7 não? Son 7 de Noé, o de Noé. De lo que se considera como preceitos noágicos. Mas somente o primeiro era importante para destacar. Tá bom. Rabino, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Prazer conversar aqui. Prazer estar numa bancada com você, frente ao microfone. E tomara voltemos a estar juntos com mais frequência. Como fizemos aí 7 anos com o nosso programa Colote, Voz Judaica e Suas Conexões. A gente se divertia muito. E você fazia tudo. Eu, na verdade, só falava boa tarde. Você fazia o programa, trazia as músicas, fazia os comentários, trazia os convidados. E eu ali, né, agradando ali, fazendo... Você puxava. Sempre que dava uma porcaria, eu tocava a bola pro Rabino, ele matava no peito. Mas eu agradeço demais. É um privilégio estar com você de novo. Eu quero aproveitar e agradecer de novo ao Leão Nofos, que nos apadrinhou nesse programa, né, na Rádio Educativa e depois na Rádio Cultura de Curitiba, que ele tenha sucesso em conseguir uma nova FM para a gente. Vamos a gente continuar o programa. Vamos a esforçar-nos. E obrigado pela tua amizade e por se dispor a vir aqui. A gente sabe que você é muito ocupado, né, Rabino? E mais uma vez, muito obrigado. E vamos lembrar do nosso programa. No final do programa Colote tinha o Pensamento do Dia. Pensamento judaico. Pensamento judaico, Rabino, por favor, manda aí. Então, diz assim: o dia de hoje jamais acontecerá novamente, mas uma boa ação pode fazê-lo durar para sempre. Muito bom, é isso mesmo. É uma boa ação. Cuidemos da natureza, do próximo, dos animais, do corpo, do que comemos. Isso. E assim ficaremos sempre saudáveis. Isso aí. Rabino, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado. Adorei, espero que você venha gravar os teus podcasts aqui. E vamos ver, eu gostaria muito de fazer um podcast judaico também. Com certeza. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Podcast da Carne com o Rabino Pablo Berman, meu amigo Rabi Pablo Berman. E fique com a gente, tá? Obrigado, até a próxima.